mais uma vez, caminhando com o Papa Francisco, dando continuidade à série Amoris Laetitia, Alegria do Amor. E agora entramos na terceira parte, aquela do agir. Vimos a parte da percepção, do ver, da iluminação, e agora vamos ao agir. Ele se constitui dos 3 últimos capítulos, nos quais o Papa propõe a ação pastoral da Igreja para as famílias. Hoje estaremos com o capítulo 7º, reforçar a educação dos filhos. O Papa nos diz assim no número 260: a família não pode renunciar a seu lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar os seus métodos e encontrar novos recursos. E no número 261, faz aquela mesma observação que vem desde a Evangelii Gaudium: o tempo é superior ao espaço, lembrando que trata-se mais de gerar processos do que dominar espaços. Ele diz assim: se um progenitor está obcecado com saber onde está o seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará apenas dominar o seu espaço. Mas, desta forma, não o educará, não o reforçará, não o preparará para enfrentar os desafios. É a lembrança da importância do processo. E diz sobre a formação ética dos filhos, no número 263, que os pais necessitam também da escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos, mas a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental: crer que os próprios pais são dignos de confiança. Então, é aquela questão de saber educar para o futuro, não para uma situação presente, passageira ou rápida, mas pensando a longo prazo, pensando realmente na constituição de uma pessoa, no desenvolvimento de cada filho para a sua própria vida. No número 266, o Papa nos relembra, pois nós todos sabemos, que é necessário maturar hábitos, ter hábitos, fazê-los estar maduros. É importante para cada um de nós, inclusive os adultos. Quantas vezes nós temos que nos esforçar na mudança de hábito? E como é um processo difícil, quase que impossível, mas que nós conseguimos, nós vencemos. Devemos acostumar os nossos filhos, desde cedo, a ter bons hábitos. E lembra que tudo isso, desafiante, não muito fácil, deve estar dentro de um contexto que ele chama de realismo paciente. Vamos ler, e quem não pode apenas escuta, o número 271 de Amoris Laetitia. A educação moral implica pedir a uma criança ou a um jovem apenas as coisas que não representem para eles um sacrifício desproporcionado. Exigir-lhes apenas a dose de esforço que não provoque ressentimento ou ações puramente forçadas. O percurso normal é propor pequenos passos que possam ser compreendidos, aceitos e apreciados, e impliquem uma renúncia proporcionada. Caso contrário, pedindo demais, nada se obtém. A pessoa, logo que puder livrar-se da autoridade, provavelmente deixará de praticar o bem. É a realidade.
Nós temos que perceber os limites dos nossos filhos, o quanto eles podem ou não adotar certas práticas e colocarmos eles diante dessas práticas com realismo, não forçando a situação. Sobre a vida familiar como contexto educativo, nos diz o Papa, a família é a primeira escola de valores humanos, na qual se aprende o bom uso da liberdade. Aliás, no contexto cristão, a liberdade está colocada desde o início na Bíblia, no Gênesis. O ser humano foi criado para a liberdade. O próprio Deus, o Criador, nos deu a liberdade. Mas, é claro, todo desafio consiste em aprendermos a lidar com essa liberdade. E isso é também aquilo que nós precisamos oferecer como educação aos nossos filhos. O Papa vai adiante no número 280, lembra que o Concílio Vaticano II apresentava a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, oferecida às crianças e adolescentes à medida que vão crescendo e levando em conta os progressos da psicologia, pedagogia e didática. Deveríamos perguntar-nos se as nossas instituições educativas assumiram este desafio, diz o Papa. É difícil pensar na educação sexual em um tempo em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade. Só se poderia entender no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua, como é na vida cristã, é claro. Assim, a linguagem da sexualidade não acabaria tristemente empobrecida, mas esclarecida. É a grande questão dos tempos de hoje. É claro que nós temos que levar em conta todos os temas necessários à educação das crianças, mas não banalizar os temas, nunca. Sempre numa perspectiva da responsabilidade cristã, que é toda voltada e sempre para a vida. Transmitir a fé é o apelo do Papa no número 287. A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão de fé. Eis o nosso grande desafio. E ele até fala ali, quanto à questão de catequese, que tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, como protagonistas ativos da catequese. A catequese familiar serve de grande ajuda, como um método eficaz para formar os jovens pais e para os tornar conscientes da sua missão de evangelizadores na própria família. Lembremos, a catequese sempre começa dentro da família. Não só com instruções, mas principalmente com ações, com testemunho de fé e verdade. Assim vamos caminhando com Amoris Letícia. Aqui nós vamos fazendo uma leitura rápida, pulando tópicos, acentuando os mais importantes. É muito importante que cada um tome para si essa leitura, principalmente os pais, principalmente os líderes de grupos pastorais. E assim, vamos continuar a cada semana caminhando com o Papa Francisco.